O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Cantamos ainda há pouco no Salmo que o Senhor é indulgente e favorável. Deus sempre está disponível ao homem. O livro do profeta Isaías, no capítulo 55, diz: Buscai o Senhor enquanto ele se deixa achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Jesus, de forma mais explícita, diz no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, tomai o meu jugo sobre vós, porque ele é suave, e encontrareis repouso para as vossas almas. Todavia, não se deve interpretar esta afirmação tão bonita de que o Senhor é indulgente e favorável, com a ideia de que o Senhor não faz nenhuma exigência diante desse favorecimento. O Senhor Jesus é extremamente exigente quando se coloca à disposição de todos. Aliás, a disponibilidade num relacionamento tem que ser recíproca. Se somente um é favorável e o outro não, fica um pouco difícil estabelecer um relacionamento. Na minha terra se diz, em matéria de amizade, em matéria de afeto, em matéria de bom relacionamento, de boa convivência, quando um não quer, dois não fazem. Nesse sentido, nós entendemos por que duas pessoas supostamente favoráveis, supostamente disponíveis a Jesus, vão a Ele. E a resposta que nosso Senhor Jesus Cristo dá para elas, um escriba, um mestre da lei, e um discípulo dele, pode parecer que Jesus tinha dado um coice, tinha dito: eu não quero vocês, mas essa é uma interpretação indevida. O mesmo Jesus que disse: vinde a mim, está dizendo no Evangelho que nós acabamos de ouvir: venham, agora tomem consciência das consequências, das exigências que eu faço. Jesus chamou alguns para estarem consigo, pelo menos os 12, incluído Judas Iscariotes. Outros, ele não os chamou explicitamente, mas com sua pregação, com seu testemunho, fez com que eles se aproximassem. E 3 deles, pelo menos, vamos dizer 4, porque no Evangelho de hoje são citados 2. No Evangelho segundo Lucas, mais um outro, que diz: deixa que eu vá primeiro me despedir dos meus entes queridos. E Jesus diz: quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Esse não é citado no Evangelho de hoje. E o jovem rico, que disse: queria seguir Jesus, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? O diálogo nós já sabemos, no capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus.
Tudo isso tenho observado desde a minha juventude, disse ele. Depois que Jesus disse, observe os mandamentos, Jesus olha para ele com amor e diz, uma coisa te falta, vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e depois me siga. E ele foi embora, porque era possuidor de muitos bens. Mas é preciso explicar o sentido das palavras de Jesus a essas duas personagens anônimas, uma que não era do grupo de Jesus e a outra que era do grupo de Jesus. Depois do seu ensinamento, depois de operar muitos milagres, Jesus passa para outra margem do lago. Estamos no Mar da Galileia, norte. Um mestre da lei se aproxima de Jesus. Os mestres da lei tinham o nome também de escribas. Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. A frase é bonita. A frase é impetuosa e faz lembrar a impetuosidade de um dos apóstolos que disse, eu darei a minha vida por ti. Quem lembra? Quem foi o impetuoso que disse isso? Quando Jesus precisou olhar para ele e dizer, você vai dar a vida por mim? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A impetuosidade de São Pedro se parece com a impetuosidade desse mestre da lei. Eu te seguirei aonde quer que tu vás. A resposta de Jesus pode parecer um fora, digamos assim, mas não é. Eis a resposta do mestre. As raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso não foi um fora. Também, desavisadamente, não podemos interpretar essa afirmação como se Jesus estivesse falando da sua vida de pobreza. Jesus aqui está dizendo que não tem onde reclinar a cabeça. Então, Jesus não tinha nenhum travesseiro. Essa ideia não corresponde ao que dizem os evangelhos sobre a vida de Jesus. Jesus tinha onde reclinar a cabeça, literalmente falando. Em Betânia, quando ele ia para Jerusalém, ficava na casa de quem? De uma família de 3 irmãos. Marta, Maria e Lázaro. Isso na Judeia. Jesus tinha onde ficar? Na Galileia, no norte. Os evangelhos dizem que Cafarnaum era a sua cidade e ele se hospedava na casa de São Pedro, que vivia com sua sogra, a sogra de Pedro. Jesus, quando ia a Jericó, quem lembra qual foi a frase de Jesus a um cobrador de impostos, um tamborete de forró desse tamanho, que subiu num pé de sicômoro para ver Jesus passar? Qual foi a frase dele? Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique em tua casa. Jesus dormiu na casa, muito provavelmente dormiu, tinha como referência em Jericó a casa de Zaqueu. Jesus comia na casa dos pecadores, além do que, a ideia de um Jesus que vivia como um mendigo, dormindo nas calçadas, nas ruas, enfim, debaixo das árvores, não corresponde ao que o Evangelho, segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3, diz. Que Jesus andava acompanhado das mulheres, das matronas, e eram mulheres que sustentavam o grupo apostólico com suas posses. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Maria Madalena e outras mulheres ricas. E elas cuidavam de todas as despesas de Jesus, dos apóstolos, e desse grupo incluído também a sua mãe. Portanto, não é muito exato você dizer que quando Jesus diz as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, que Jesus está dizendo, se você quiser me seguir, você tem que ser pobre, pobre, pobre. A pobreza não é o assunto dessa linguagem cifrada, secreta de Jesus. O mistério é outro. Mas afinal de contas, então, Dom José, me diga, o que são raposas? O que são as aves dos céus? Jesus em outro lugar fala de raposas. Jesus em outro lugar fala das aves dos céus. E por incrível que pareça, quando Jesus fala de raposas e fala de aves, isso tem a relação com o demônio. Prestem atenção, Mateus capítulo 13. Versículos 4 e 19. Um semeador saiu a semear.
E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Mas na frente Jesus explica isso. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. Prestaram atenção? Quando Jesus fala das aves do céu, de quem ele está falando? Do demônio. Agora vamos, Jesus em outra ocasião falando de raposas. Uma única pessoa Jesus chamou de raposa. E olhem a incrível associação que Jesus faz com o poder das trevas. Lucas capítulo 13, versículos de 31 a 32. Chegaram alguns dos fariseus dizendo a Jesus: sai e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Disse-lhes ele: ide dizer a essa raposa: eis que eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia terminarei a minha vida. Prestaram atenção? Herodes, instrumento de Satanás, vão dizer a essa raposa: eu expulso demônios. Raposa e demônios. Pronto. Agora vocês já sabem de que é que Jesus está falando quando ele disse: as aves têm os seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Agora vamos buscar num santo da igreja, São Cirilo de Alexandria, no século V, no seu comentário ao Evangelho de Lucas, capítulo 57, a incrível interpretação que ele dá desse texto que acabamos de ouvir. Aspas. Cristo repreendeu este escriba, não para insultá-lo, mas para corrigi-lo, a fim de que se tornasse melhor e visse com virtuosos costumes. O sentido dessas palavras é simples e fácil. Os animais e os pássaros têm tocas e ninhos. Eu, pelo contrário, que não posso escapar dos meus muitos opressores, não tenho onde habitar, descansar e reclinar minha cabeça. Porém, o significado interno e secreto da passagem é mais profundo. Parece que se chamam raposas e pássaros do céu os poderes malignos, enganadores e imundos, ou seja, as manadas de demônios. Nós afirmamos que ele não lhe falou de pássaros físicos e visíveis, mas de espíritos imundos e iníquos, que com frequência caem sobre os corações dos homens e arrebatam a semente celeste, levando-a para longe para que não deem fruto algum. Se na verdade as raposas e os pássaros têm suas tocas e ninhos em nós, como Cristo entrará? Onde descansará? Que intuição profunda! Agora vamos pedir a ajuda de outro santo, não mais no Egito, mas em Roma, São Gregório Magno, século V, no seu livro Moralia, capítulo 19, parágrafo 1. Agora é um papa, doutor da igreja. Aspas. As raposas são os animais mais enganadores. Elas se escondem em tocas e cavernas e quando aparecem nunca percorrem estradas retas, mas correm por caminhos tortuosos. Já os pássaros voam alto. Assim, com o nome de raposas, entendam-se os enganos e fraudes, e com o nome de pássaros, esta mesma arrogância típica dos demônios. Como se Jesus dissesse: demônios enganadores e orgulhosos encontram abrigo em seu coração, mas a minha humildade não encontra descanso numa alma soberba. Agora vem o arremate. Há muitas pessoas que querem seguir a Cristo num oba-oba. É um carnaval, ficaram encantadas com a pregação, com o encontro de louvor, com a missa bem celebrada. Eu quero. Mas os seus corações muitas vezes são moradas de demônios. Arrogantes, petulantes, presunçosas, atrevidas, vaidosas. Exatamente com aquela riqueza que é típica do inferno. E Jesus diz: que impetuosidade, querem me seguir, mas eu não encontro lugar no coração delas. As aves têm os seus ninhos, o demônio está aninhado aí. As raposas têm suas tocas, o demônio está intocado aí, esse coração está infestado, e eu não tenho onde reclinar a cabeça.
Agora vamos à segunda personagem do evangelho de hoje. Senhor, permite-me que eu primeiro vá sepultar o meu pai. E Jesus diz, segue-me e deixa que os mortos sepultem seus mortos. O desavisado diz, mas Jesus foi muito desumano. O coitado acabou de perder o pai. Não é uma obra de caridade, uma obra material, espiritual, não, material é enterrar os mortos. Por que Jesus não permite? Santo Agostinho, no século V, agora é o norte da África, atual Argélia, no seu sermão 100, parágrafos de 1 a 2, explica exatamente por que Jesus disse isso. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aspas. Quando nosso Senhor Jesus Cristo destina os homens ao Evangelho, Ele não quer que se interponha desculpa alguma de piedade carnal e temporal. Certamente a lei ordena esta ação piedosa, e o próprio Senhor acusou os judeus de desprezar este mandamento de Deus. Também São Paulo diz em sua carta, este é o primeiro mandamento acompanhado de promessa. Qual? Honra teu pai e tua mãe. Não existe dúvida de que é mandamento de Deus. Este jovem queria, portanto, obedecer a Deus, sepultando ao seu pai. Mas existem lugares, tempos e assuntos apropriados para essa questão. Há de se honrar o pai, mas deve-se obedecer a Deus. Deve-se amar ao progenitor, mas deve-se dar preferência ao Criador. Eu, diz Jesus, te chamo ao Evangelho. Chamo-te para outra obra mais importante que aquela que tu queres fazer. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Teu pai está morto. Existem outros mortos que podem enterrar os mortos. Quem são os mortos que sepultam os mortos? Pode ser enterrado um morto por outros mortos? Como lhe amortalharão se estão mortos? Como transportarão os cadáveres se estão mortos? Amortalham-no, levam-no para enterrar e choram-no, apesar de estarem mortos, porque se trata dos infiéis. São Bento dizia, nada deve ser anteposto a Cristo. Claro que o mandamento de honrar pai e mãe é o quarto, mas o primeiro é bem claro, amar a Deus sobre todas as coisas. E para que não paire dúvida da exigência, da pontualidade e da certeza, da justeza do que Jesus exige, Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. E para ilustrar bem concretamente essas situações, que não são tão raras como se imagina, naquele domingo, a mãe que podia ir para a missa, arruma como desculpa diante de Deus que precisa cuidar do almoço do maridão que vai chegar cansadíssimo. Ou aquela outra jovem que recebeu as visitas que chegaram inesperadamente, faltando meia hora para ela ir para a missa, mas chegou todo mundo. E agora, família em casa, família é tudo, portanto a missa que fique para as cucuias. E por aí vai. Deixa primeiro que eu enterre meus mortos. Desculpa esfarrapada para não fazer a obra de Deus, sempre a gente vai arrumar. E são motivos nobres, são motivos grandiosos. São cada justificativa que a gente... Por que você não rezou o terço hoje? Não, a minha vida é muito corrida. A minha vida já é uma oração. Eu já acordei 3 da manhã para cuidar de fulano, de Beltrano, de Beltrano, de Beltrano. E eu esqueci, não tive tempo de rezar. Pronto, está justificado. Por que não se confessa? Porque isso, aquilo outro. Por que não lê a Bíblia? Por causa disso, por aquilo outro. Todo mundo tem desculpa para tudo. E são as mais lindas, as mais comoventes. Você pode enganar ao bispo. Você pode enganar o padre Eduardo. A Jesus não. Amados, o Evangelho é extremamente exigente. Precisamos ser amigos de Deus e compreender que se Ele é favorável, nossa disponibilidade também deve ser pronta, imediata, incondicional, a exemplo da Santíssima Virgem, que convidada poderia dizer, o senhor da tavenha pode me dar um tempo para eu refletir se eu aceito ou não ser a mãe do Salvador?
Ô arcanjo Gabriel, pode me dar um tempinho para eu refletir diante do Senhor se vale a pena ou não, se devo ou não? A Virgem Santíssima não agiu assim. Eis aqui a serva do Senhor. É agora. A exemplo também de outra personagem, aliás, a única na Bíblia chamada pelo nome de amigo de Deus. Nem Nossa Senhora na Bíblia teve esse qualificativo. Claro que Jesus no Evangelho diz, já não vos somos servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Chamei-vos amigos. Mas o qualificativo amigo de Deus, somente uma pessoa na Bíblia. Tiago 2:23, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. O amigo é aquele que, chamado pelo amigo, diz, estou pronto, é agora. Mas eu estou fazendo um bocado de coisa. Que é isso? É agora. Deixa teu pai, tua casa, tua parentela, e vai para onde eu te indicar. E Abraão acreditou, deixou tudo, partiu, e isso lhe foi creditado em conta de justiça. Primeira leitura de hoje, o amigo com toda espontaneidade se dirige ao outro, que é Deus, que avisa para ele, eu vou destruir Sodoma, vou destruir Gomorra. E o sobrinho de Abraão está lá, Ló. Reparem quantas pessoas vão escapar da destruição de Sodoma e Gomorra? 4. Ló, a esposa, que aliás vai se transformar numa estátua de sal, e suas 2 filhas. E ele intercede, e se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruí-los? Não, se tiver 50, eu não destruo. Perdoe-me, Senhor. E se tiver 40? Se tiver 40, eu não destruo. Desculpe-me o atrevimento, com toda naturalidade. E ele alterca com Deus. E se tiver 30? Se tiver 30, eu não destruo. E se tiver 20, Senhor, eu não destruo. Senhor, desculpe mais uma última vez. E se houver 10 pessoas? Por causa das 10 eu não destruirei. E Sodoma acabou sendo destruída porque não tinha 10, tinha apenas 4. E uma que olhou para trás se transformou em estátua de sal. Moral da história. Olhemos para nosso Senhor, nosso amigo, que conforme o Salmo é indulgente e favorável. Sempre disponível, mas nos chama com exigências bem claras e bem definidas. Bem exigentes. São os requisitos do Senhor. Que Ele se digne ao longo de nossa vida, tornar claras no nosso coração quais são as exigências para segui-lo. Eu te seguirei aonde quer que vais. Lembra-te, as aves têm os seus ninhos, as raposas as tuas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E se houver espaço no teu coração para que eu recline a cabeça, isso significa que o teu coração não tenha nem raposas, nem pássaros. Eu reclinarei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.